A história política recente do Brasil tem um elemento recorrente que se repete com uma precisão quase matemática. Onde há poder, há influência. Onde há influência, há oportunidade. E onde existe oportunidade, inevitavelmente, alguém enxergará uma chance de transformar o público em privado. Ao longo de décadas, vimos escândalos se acumularem, investigações se arrastarem e suspeitas surgirem sempre nos mesmos círculos. Mas nenhum caso é tão emblemático dessa engrenagem quanto a sucessão interminável de episódios envolvendo a família Lula. E aqui não estamos falando apenas do ex-presidente em si, mas de um ecossistema. Filhos, irmãos, enteados, ex-noras, assessores, amigos, empresários próximos e toda uma constelação de figuras que orbitam em torno de quem controla a máquina estatal. Esse fenômeno não é particular de uma família, mas no caso específico da família Lula, ele se tornou tão frequente que já não causa espanto. E essa normalização talvez seja o ponto mais perigoso de todos. Não apenas a presença constante de escândalos, mas a completa adaptação da sociedade a essa dinâmica. O Brasil, pouco a pouco, se acostumou com a corrupção. E esse, talvez, seja o maior labirinto do qual não conseguimos sair. Quando observamos os episódios recentes envolvendo buscas da Polícia Federal na casa de familiares de Lula, inclusive de um enteado que estava presente no imóvel no momento da operação, percebemos duas coisas. A primeira é a quantidade de parentes que, de tempos em tempos, aparecem citados em investigações. A segunda é o impacto emocional reduzido que essas notícias têm na população. Antigamente, quando uma operação policial envolvia nomes próximos a um presidente, o país parava. Hoje, no máximo, vira mais um comentário passageiro. Isso não significa que o problema diminuiu, significa que a tolerância aumentou. E essa tolerância não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de anos em que investigações terminavam sem punição, processos eram anulados por tecnicalidades, provas eram jogadas fora por decisões judiciais, escândalos eram substituídos por escândalos ainda maiores, e manchetes se acumulavam como se fizessem parte de um ciclo natural da política. Quando escândalos são exceção, a população reage com choque. Quando se tornam rotina, a população reage com indiferença. E é exatamente nesse ponto que o país se encontra. O caso mais recente, envolvendo o enteado de Lula, é apenas um microcapítulo de uma história maior. A operação realizada pela Polícia Federal foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e tinha como alvo uma ex-nora do ex-presidente, mas encontrou também um membro da família portando o sobrenome Lula da Silva dentro da residência. Isso gerou debate político, manchetes inflamadas e discussões sobre dois pesos e duas medidas. Afinal, quando o alvo não é aliado do poder, ações são rápidas, duras e amplamente divulgadas. Mas quando o nome na porta está ligado ao presidente da República, o tratamento costuma ser outro. E essa percepção não é gratuita. Basta lembrar episódios como a operação no sindicato Sindap, acusado de desviar centenas de milhões de reais. A Polícia Federal esteve no local, revirou documentos, fez buscas e apreensões, mas evitou cuidadosamente mexer na mesa do irmão de Lula, embora ele ocupasse cargo de direção. Oficialmente, não era investigado. Extraoficialmente, era parente do presidente. E no Brasil, isso costuma bastar para blindar qualquer um. Esse tipo de seletividade, visível e silenciosa ao mesmo tempo, alimenta uma narrativa que mina a confiança nas instituições. Se investigações parecem funcionar apenas contra alguns grupos e nunca contra aqueles que têm as conexões certas, o resultado é previsível: descrença total na justiça. E quando o povo não acredita mais na justiça, a corrupção deixa de ser crime e passa a ser destino.
É por isso que tantos brasileiros reagem a esses escândalos com a mesma frase resignada: "Ah, mas isso não vai dar em nada." Mas nem sempre foi assim. A Lava Jato, apesar de todos os seus excessos, mostrou algo que o brasileiro não via há décadas: pessoas poderosas sendo presas. Presidentes de empreiteiras, governadores, executivos bilionários, deputados, senadores. Ninguém parecia intocável. Houve um momento em que o país acreditou que talvez, pela primeira vez, a lei se aplicasse a todos. Mas quando decisões posteriores anularam provas, desmontaram processos e libertaram réus, o impacto psicológico foi devastador. Não pelo mérito jurídico das decisões, mas pela mensagem transmitida. A estrutura pode ser dobrada. O sistema pode ser manipulado. A impunidade continua muito viva e, a partir daí, o país se acomodou novamente. Escândalos continuam surgindo, como o envolvendo o INSS e os sindicatos que desviaram grandes quantias de dinheiro, mas dificilmente ganham o mesmo protagonismo midiático que a Lava Jato tinha. E mesmo quando surgem operações amplas, como a atual, com buscas em 9 endereços, prisões preventivas e investigações envolvendo autoridades, o impacto é limitado. A população não acredita que essas prisões durem, não acredita que condenações se mantenham, não acredita que algo vá mudar. E essa descrença alimenta ainda mais o ciclo da corrupção. A verdade é que o fenômeno vai muito além de um presidente ou de sua família. O Brasil nunca construiu uma burocracia estável, independente e resistente às interferências políticas, como outros países fizeram ainda no século XIX. Aqui, a máquina pública é tratada como uma extensão do governo e não do Estado. Com cada troca de liderança, muda-se a estrutura, os cargos, os contratos, os interesses e, inevitavelmente, as oportunidades de influência. Isso abre espaço para que familiares, amigos e aliados se tornem intermediários de negócios, de favores e de investimentos. Quando alguém carrega um sobrenome poderoso, o mercado o percebe como um atalho, e assim surgem as portas dos fundos que tantos tentam atravessar. O caso da GameCorp, empresa ligada ao filho de Lula, o famoso Lulinha, é emblemático. Recebimentos milionários, contratos questionáveis, envolvimento da operadora Oi, investigações da Lava Jato. Tudo isso terminou em nada, após decisões posteriores considerarem provas contaminadas. E quando episódios assim se repetem, o recado enviado à sociedade é claro: se você tem conexões suficientes, será sempre absolvido por caminhos técnicos, nunca por inocência comprovada. Essa percepção pública é um dos maiores problemas estruturais do Brasil. Porque quando o povo para de acreditar que a justiça funciona, para também de acreditar que vale a pena lutar contra o sistema. Quando a indignação desaparece, a corrupção passa a fazer parte do cenário. Torna-se paisagem, torna-se normal. E é nesse ponto que surge a pergunta central deste vídeo: por que o Brasil se acostumou com a corrupção? E a resposta é dura: porque o país nunca viu o suficiente de justiça para acreditar que a corrupção possa ter fim. A sensação de que todos os políticos são iguais, verdadeira ou não, alimenta um cinismo que beneficia justamente aqueles que deveriam ser punidos. Quando ninguém acredita mais em nada, o sistema fica livre para operar sem questionamentos. A família Lula, nesse contexto, tornou-se símbolo dessa dinâmica. Não necessariamente por serem os únicos envolvidos em escândalos, mas porque o peso político, histórico e emocional que carregam amplifica tudo o que acontece ao redor deles. Cada investigação, cada denúncia, cada operação policial se torna parte de um mosaico maior que reforça a sensação nacional de repetição. A sensação de que estamos presos em um labirinto construído por décadas de impunidade, corporativismo, decisões judiciais controversas e um sistema político que se protege o tempo todo.
Enquanto não houver uma ruptura real, institucional, cultural e moral, esses episódios vão continuar acontecendo. E pior, vão continuar sendo ignorados. Porque escândalos só têm força quando chocam. E nada mais choca o Brasil. O labirinto da corrupção não é feito apenas de crimes. É feito de acomodação. É feito de resignação. É feito de um país inteiro que aprendeu a conviver com o absurdo como se fosse parte do cotidiano. E enquanto aceitarmos isso, nada mudará. A família Lula é apenas um capítulo dessa história. O problema, na verdade, é muito maior. O problema é um país inteiro que desaprendeu a exigir justiça.